juntos em nome de Jesus. Enquanto você abre sua Bíblia, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos na casa do Senhor mais uma vez, mais um domingo, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, e numa data especial dessa como Friends Forever. É o dia que a gente celebra a nossa amizade para sempre, não só hoje, amanhã, depois. Você não se preocupa não, você não vai se livrar de mim. Se você está indo para o céu junto comigo, você não vai se livrar de mim não. Eu vou com você, nós vamos juntinho, together, em nome de Jesus, amém? Versículo de número 1 a partir, disse assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou o lodo dos olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era o cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece com ele. E dizia: Sou eu. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Essa é uma daquelas passagens que nos intriga, nos chama a atenção, né? Nos captura aquilo que Jesus está fazendo. E ela começa de uma maneira muito gloriosa, né? Porque diz que Jesus ia passando e viu o cego. E já me captura aí, porque Jesus podia ver o cego, mas o cego não podia ver ele, né? E o que já nos abre uma grande oportunidade, já logo no início dessa mensagem. Irmão, o que importa é que se Jesus consegue te ver, viu? Aleluia. O importante é se Jesus passando, ele consegue te ver. Se você não consegue ver ele, ainda não é importante. Mas é importante se ele consegue passar e ver você. A história do cego de nascença era popular, pelo jeito. Porque já encontrou um debate teológico ali no meio dos discípulos, né, Raul? Eles já começaram a discutir entre eles. Falaram: Senhor, ó, tem um caso intrigante aí para o Senhor resolver para a gente. Né? Você que gosta de Bíblia, que gosta de ler Bíblia, alguém já chegou para você e fez alguma pergunta para você sobre a Bíblia, né? Você tem um caso intrigante. O que a Bíblia diz a respeito disso aqui? Como é que a Bíblia fala a respeito desse assunto, né? Bom, o fato é que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, tem um caso interessante aí na vida desse cego. Por que ele está cego? Quem foi que pecou? Porque ele nasceu cego. Eles entendiam antigamente, olha só a cabeça das pessoas, né? A gente não pensa mais assim hoje. Que se alguém está passando por um momento de dificuldade, alguma coisa ela fez de ruim, ela está pagando por isso. A gente não pensa mais assim hoje, né? Mas naquela época as pessoas pensavam assim. Olha, certamente algum mal ele fez para ele estar passando por isso. E se ele já nasceu cego, certamente nem ele foi. Mas ele veio como um castigo para os pais. O Senhor nosso Deus disse isso numa passagem a um dos seus profetas, falando assim: olha, nunca mais se dirá esse provérbio: os pais comeram uva verde e o dente dos filhos embotaram, entortaram. Mas esse conceito de maldição hereditária, de maldição que pega para a próxima geração, é incrustada nas gerações, né? O Senhor nosso Deus falou assim que ele visita a maldade nos pais, nos filhos, até a 4ª geração. Mas a benignidade até em 1000 gerações. Glória a Deus. Mas a gente se importa com essas próximas 3 gerações aí, o que é que vai acontecer, né? Será que vai ter algum problema? E o fato é que a pergunta aqui era clara: olha, a primeira geração depois dos pais é ele. Então, o que os pais fizeram para que ele nascesse cego? E se não foi os pais, o que ele fez, tendo nascido já cego? Jesus começa resolvendo aquela intriga doutrinária e teológica da maneira que ele melhor sabe fazer, com consolação. Porque ele fala assim: olha, ele não nasceu por causa do problema de ninguém. Ele nasceu para ser uma oportunidade de algo extraordinário que Deus pode fazer. Você não veio aqui arrastando por causa de uma culpa, por causa de uma questão. Você veio aqui arrastando porque essa é uma oportunidade de Deus fazer algo extraordinário através da sua vida. De Deus transformar a sua história para sempre. De Deus fazer de você um vaso de orgulho e não mais de vergonha.
Não importa o que você misturava lá no Brasil, as pingas que você misturava uma com a outra. Não interessa por onde você passou, aquilo que você fez, com quantas pessoas você andou que são malignas. Não importa quanta gente você matou. Uau, não importa quanta gente você matou. Toda a história é uma oportunidade que Deus tem para tocá-la, fazendo algo extraordinário para a glória do seu nome. Certa vez um pastor me contou, e intrigado com essa questão, eu estava intrigado com essa questão, dessa graça que tem se pregado nos dias de hoje, essa graça que aceita a pessoa até mesmo se a pessoa querer Jesus, né? Não é o caso do cego de nascença que não viu Jesus, porque mais tarde ele precisou fazer uma declaração a respeito do Senhor, mas aquele tipo de coisa que a gente vê, que as pessoas falam assim, olha, não importa se a pessoa rejeitou a Jesus, ela ainda está no Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo vai salvar todas as pessoas. Eu, intrigado com isso, perguntei a um pastor de renome para me ajudar. Senhor, quem pecou? Foram ele ou foram os pais? Me ajuda aí com essa graça, né, que não tem... Parece que, não é que ela não tem limite, porque a graça realmente ela chega a uns lugares onde ela não tem limite, mas que parece que não tem pudor, não tem rigor. É uma graça sem justiça, é uma graça sem amor, é uma graça como se você não importasse. Ah, está aberto, vai, pode entrar quem quer. E aí ele me contou uma história muito interessante. Ele falou que lá na década de 80 no Brasil, você deve lembrar disso, existiu uma corrida pelo garimpo de ouro. E um dos lugares onde o ouro se concentrou mais é uma serra que ficou conhecida mais para frente como Serra Pelada. E garimpeiros de todo o Brasil vieram para a Serra Pelada para tentar o seu pedacinho de ouro, a sua pepita de ouro, e se transformar em milionário do dia para a noite, né? Era a criptomoeda da década de 80, né? Era correr atrás lá do garimpo de Serra Pelada. E diz que lá naquela região se tornou uma sociedade paralela ali. E como toda sociedade paralela, inclusive em cada município do país, tinha lá uma agência dos Correios, tinha um Banco do Brasil e, adivinha, tinha uma Assembleia de Deus. E o pastor da Assembleia de Deus começou a pregar lá para os irmãos, né? E começou a salvar e tal. E ele salvou alguém muito renomado no meio da Serra Pelada. Ele salvou um matador de aluguel de lá. O homem que era responsável por manter a lei dos empréstimos. Era o matador de aluguel oficial de Serra Pelada. E ele chamou a pessoa para Cristo e o cidadão aceitou Jesus. A Assembleia de Deus naquela época tinha um costume de fazer confissão de fé antes que a pessoa fosse batizar. Lembra disso? A pessoa vinha à frente e confessava a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque o batismo era na próxima semana. E o pastor convidou a todos e falou assim, olha, na quarta-feira nós vamos ter a nossa confissão de fé, e você vem aqui à frente e diga, né, quais são os seus pecados e tal, e confesse diante da igreja, para que seja então a sua confissão de fé no Senhor Jesus Cristo, e você possa ser batizado na próxima oportunidade. A gente não faz mais isso, viu? Fique tranquilo. E aí ele foi à frente. Só que ele não lembrava quantos homens ele tinha matado. E ele falou assim, pastor, infelizmente eu não posso me batizar. Mas meu filho, como assim? Só confessa, olha, eu pequei, eu fui um homem violento. Não. O que Jesus fez por mim foi muito grande para mim simplesmente dar uma dessa, assim, olha, eu era um homem ruim. Não, eu não era um homem ruim, eu matava gente. Eu matei muita gente. Se eu não lembrar quantas pessoas eu matei, eu não me batizo, pastor. Meu filho, não é bem assim. Não, pastor, não me batizo. E como ele já tinha uma vida pregressa, o pastor decidiu não insistir muito, né? E aí passou quarta, quinta, sexta, sábado. O batismo era domingo de manhã. De sábado para domingo, a casa do pastor, a porta, de madrugada, 3 horas da manhã, alguém bate. Quando ele vê, é o irmão. Ele falou, pronto. Ele veio aqui consumar a raiva que ele está, né? 4 horas da manhã na minha casa. A hora que o pastor abre a porta, um homem matador de aluguel com lágrima nos olhos falou, pastor, lembrei, foram 13 homens, já posso me batizar. O pastor que me contou aquela história resume com a moral. Ele fala assim, essa é a graça que Deus oferece. O homem que potencialmente mandou 13 pessoas ao inferno, ganha a vida eterna mediante a confissão dos seus pecados. Essa é a graça. É dessa graça que Jesus aqui está apresentando para esse segue para a família.
Que não importa muito se foi os pais que pecaram ou se foi o rapaz que pecou. O que importa é que existe agora uma porta aberta para que algo de extraordinário aconteça nessa família. Jesus termina dizendo o seguinte, olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, eu tenho um tempo aqui muito curto para poder fazer tudo aquilo que Deus me enviou fazer. Porque a hora que terminar meu tempo é a noite, e a noite já não tem mais trabalho. Já não tem mais como eu continuar fazendo. E aí ele disse, estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, cabe a mim fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E tendo terminado isso, a Bíblia vai dizer que ele pegou e cuspiu no chão e fez lodo. E ainda bem que a moda não deve pegar, né? Por favor, hein? E diz que aquele lodo que ele fez, com aquele barro, ele untou os olhos do cego. Aqui tem muita expansão hermenêutica e teológica e exegética, né? Alguns dizem que Jesus fez o olho do homem, porque ele fez, já que ele era cego de nascença, existe um tipo de cegueira que a pessoa não nasce sem o globo ocular. Então alguns dizem que Jesus fez o globo ocular do rapaz. O outro fala simplesmente que Jesus realmente fez aquilo como se do pó da terra misturado com aquilo que vem da parte do Senhor houvesse restauração. E aí Jesus chama o rapaz para ele ir e se lavar no tanque de Siloé. Agora eu queria que você saísse um pouquinho dessa perspectiva dos discípulos e de Jesus e se colocasse um pouquinho no lugar do cego. Porque o cego está lá mendigando, ouvindo tudo que acontece de repente dele, e de repente ele vê mais um grupo falando dele. Porque você acha que era a primeira vez que alguém falava daquele cego? Com certeza não. Com certeza não era a primeira vez que ele tinha ouvido falar alguma coisa. Ô cego, rapaz, que situação, hein? Como é que você veio parar aí, né? Ou então as pessoas confabulando sobre a história dele. E como é fácil, irmão, confabular sobre o problema do outro, né? Como a gente tem solução para as pessoas, não é verdade? Para solucionar nossos problemas a gente não consegue, mas para solucionar os problemas dos outros é tão simples. Gente, é simples, faz isso aqui, é tão normal, é tão comum, né? É um passe de mágica a gente solucionar o problema dos outros. Agora, da gente, ele perdura, ele se arrasta. E quando alguém chega com solução, a gente fala que não tem. E está lá o cego mais uma vez ouvindo, né? Sobre o porquê da sua miséria. Mas dessa vez a história parece que terminou pior ainda, porque ao conversar, de repente, ele sente alguma coisa está acontecendo diferente e de repente, plá, uma meleca no olho. Porque ele é cego, mas ainda tinha acesso. Você já pensou ele ouvindo Jesus cuspindo no chão, a meleca sendo mexida e de repente, plá, no olho? Você já foi naquele show que aparece, que a pessoa tem um quadro e ela tem que colocar a mão dentro do quadro, mas ela não vê o que é, ela tem que relar nas coisas. E aí colocam lá um passarinho e a pessoa fica com medo de pegar no passarinho. Se coloca no lugar do cego. O que foi que jogaram na minha cara? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Quer dizer, já não basta ser cego, já não basta estar mendigando, alguém ainda passa ainda, cuspe no chão e joga na minha cara? E Jesus dá a ordem final, vai no tanque de Siloé e se lava. Tá bom, né? Pelo menos me falou onde é, né? Obrigado, meu amigo. Mas aí vem a surpresa. Quando o homem começa a tirar o lodo da cara, e ele tira, o olho dele abre pela primeira vez na vida dele. Às vezes você está num processo de humilhação tão profundo, e Jesus está falando assim, essa é a última vez que você vai passar por isso. O limite dessa humilhação que você está passando é justamente o início de uma nova etapa. E uma etapa de restaurado. Uma etapa de estar de pé agora, de não precisar mais da ajuda de ninguém. Diz que o cego limpa o rosto, agora vendo, e volta para o lugar de onde veio. Você imagina a primeira vez que ele voltou para o lugar de onde ele veio? Você imagina a primeira vez? Ah, então é aqui que eu ficava. É aqui que eu estou? Era aqui, então, minha posição? Era aqui nesse lugar, aqui que eu ficava aqui de pé? Era aqui, então?
que as coisas aconteciam em volta de mim, eu não via, e eu só ouvia as histórias. Mas quando ele voltou vendo, porque é o seguinte, irmão, é fácil identificar uma pessoa que era cega e depois vê. A vida mudou, a fisionomia dela muda, a maneira, a atenção dela muda. Aquilo que ela está enxergando, aquilo que ela consegue enxergar muda. E aí vê os vizinhos. E os vizinhos começam a fazer perguntas. Ei, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Que dúvida é essa, gente? O homem passou lá anos, por que a pessoa tinha dúvida? É porque é o seguinte, que ninguém prestava atenção. Ninguém prestava atenção de verdade nele. A dúvida surge porque é o seguinte, sempre está aqui, né? Então, agora chegou de frente, mas escuta, o senhor não era cego? Não era o rapaz aqui que estava mendigando aqui? E uns diziam que tinham prestado atenção, não, é ele mesmo. E outros diziam, parece-se com ele. Mas não sei não, viu? Olha, parece com ele. Uns confirmavam que realmente alguma coisa tinha acontecido com aquele homem. E outros falaram assim, olha, se ele está vendo, então deve ser alguém parecido, porque ele não pode ser. Porque tem gente que não acredita no que Deus faz. Tem gente que não acredita, você está na bênção. Tem gente que nunca vai acreditar na sua mudança de nível, na sua mudança de status, na sua mudança de nível espiritual, de fé. Não vão acreditar. Isso não é coaching não para você hoje. Olha, não vão acreditar no seu sucesso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que não vão acreditar mesmo que a sua vida foi tocada por Deus e agora você é uma pessoa diferente. Não vão. E aí o cego, que era cego, mas não era mudo, abre a boca e diz, sou eu. Sou eu mesmo. E diziam para eles, aí começou a pergunta, né? Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Olha, passou um homem aqui e disse para mim, e pegou e fez isso comigo. Aí ele disse para mim, faz isso aqui. Eu fui e fiz o que ele mandou e deu certo. Você percebe a chave da coisa aí? Ele fez alguma coisa comigo, mas ele pediu para que eu fizesse algo. E aí, já que o que ele fez comigo era inevitável eu voltar atrás, porque eu já estava com a cara cheia de barro mesmo, é por isso que a gente não pode parar na metade da obra. Você viu uma casa sem reboco ou sem pintura? É coisa horrível. Não para na metade da obra. Termina, meu amigo. E aí ele foi lá e terminou. E quando ele terminou, segundo o projeto que Jesus tinha dado, na hora que ele abriu os olhos, o que aconteceu? Ele estava vendo. Deu certo o que ele me pediu. Talvez no começo, como Naamã, ele estava pensando assim, será que vai funcionar eu dar esses 7 mergulhos? Será que vai funcionar eu dar 7 mergulhos nesse Jordãozinho aqui, mirrado? Esse riozinho aqui tão feio? Será que funciona fazer isso aqui? Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, a coisa está igual ainda. Sexto mergulho, eu mato o profeta, eu vou matar esse homem. Sétimo mergulho, não vou matar não, vou entregar presente para ele, olha minha pele. Olha como funcionou. Olha como funcionou o prognóstico que ele deu. Fui lá, me lavei, e agora estou vendo. A pergunta contínua é o seguinte, né? Então, onde é que ele está? E ele respondeu, não sei. Porque eu nunca vi ele. Foi ele que me viu. Eu não enxerguei ele, então eu não sei onde ele está. Foi ele quem me viu. Bom, como todo bom judeu daquela época, toda vez que acontecia alguma coisa que você não sabia explicar, vamos levar para ser estudado o caso, né? Levaram para quem? Para os fariseus. E os fariseus, eles amavam discutir o que é que Deus podia fazer. E o que Deus deveria fazer. Eles amavam falar. Olha, Deus pode fazer assim, assim, assim ele não pode fazer. Olha, Deus pode tratar a coisa desse jeito aqui ele não pode tratar. Por que, fariseu? Não, porque está na palavra que ele não faz isso aqui, então ele não vai começar a fazer agora. Sabe, eu entendo o zelo deles, e Paulo era zeloso assim.
Mas eles não tinham o coração aberto para entender que Deus, através da palavra, ia fazer aquilo. Que Deus, até através da palavra, ia alcançar aquilo. Que não era contra a palavra, mas era a palavra em cumprimento. Jesus era a palavra que desceu do céu em cumprimento. Eles não conseguiam ver isso. E agora estão aqui discutindo, né? Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Aí não pode, porque é sábado. E sábado, irmão, ninguém pode ser curado. Só pode ser curado de dia de semana, de segunda a sexta, no máximo domingo, mas sábado não pode. Sábado não pode ter milagre. Né? Interessante, né? Sabia que muita gente vive que de segunda a sexta não pode ter milagre? Milagre é só domingo, só no culto domingo milagre. Segunda-feira de manhã já deu a hora do milagre, a hora do culto, no domingo à noite aí não tem milagre mais. Não tem milagre no trânsito, não tem milagre. Porque se tem milagre no trânsito, não foi milagre que aconteceu. Foi qualquer outra coisa. Foi a minha mente, foi a minha cabeça, não tem oração. É por isso que muita gente não tem oração em casa, não tem leitura de Bíblia em casa. Porque milagre, Bíblia e ambiente espiritual é só na igreja, no horário que a gente está no culto. E aí os fariseus começaram a discutir. Peraí, é sábado, e ele fez lodo e abriu o olho, e lodo, fazer lodo no chão é fazer obra, né? Ele pegou e fez ali um argamassa. E não pode misturar argamassa no sábado, porque isso é obra. Jesus não pode fazer isso no dia que ele não é permitido, né? E aí agora começaram a questionar o rapaz de novo. E ele disse, olha, ele me pôs lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Eu pedi para vocês o que aconteceu. Ó, tá bom, eu já contei essa história pro pessoal lá e tal, todo maravilhado, mas vocês querem saber, então ele pôs lodo no olho, eu fui lá, lavei e agora eu tô vendo. Já simplificou a história, porque né, a coisa já estava ficando crescendo, porque a pessoa agora quer começar a escrutinar como é que funciona o milagre da minha vida, né? E aí começou a dizer, olha, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E aí o outro respondia, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia assim, dissensão entre eles. Porque não adianta, ficaram maravilhados também. Ó, uns falavam, ele tem pecado, o outro falava, não é possível que ele tenha pecado, porque como é que um homem pecador pode fazer um trabalho desse? E aí perguntaram de novo para o cego, né? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele falou que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto chamaram os pais do que agora via. Não é possível que você era cego, não dá para acreditar. Tem gente, irmão, que o milagre de Deus é tão grande na vida dele que você não acredita que ele teve outra vida pregressa depois daquela. Que aquilo que Deus faz é tão extraordinário que não, escuta, vamos chamar a família dele para a gente saber se é isso mesmo que aconteceu. Porque não é possível. Não é possível que tenha acontecido isso com ele. Ele não foi cego coisa nenhuma, né? Ele, na verdade, está enganando a gente que ele foi cego, né? Ele está enganando a gente que ele foi cego e, na verdade, ele não foi cego coisa nenhuma. Então, chama os pais dele aqui. Por exemplo, chama a mãe dela aqui, né? Chama os pais dele aqui. E aí chamaram. E aí os pais chegaram e falaram assim, escuta, olha, o seu filho aí está falando que era cego e agora está vendo. Ele era cego mesmo? Era cego. E como é que ele está vendo? Não sei, pergunta para ele, é grandinho. Já é homem grande, pergunta para ele. Você sabe por que é isso? Aqueles fariseus, eles tinham a autoridade de expulsar as pessoas de dentro da sinagoga. Se eles decidissem que aquelas pessoas não poderiam mais entrar no templo para adorar, eles tinham autoridade para isso. Para impedir as pessoas de virem à igreja. E a igreja naquela época era alguma coisa muito mais importante do que as pessoas dão importância hoje. Porque naquela época a sinagoga era o centro da comunidade. Tudo acontecia na sinagoga. Os negócios aconteciam debaixo da fiscalização dos fariseus e dos sacerdotes. Os casamentos, tudo acontecia debaixo da régide dos contratos que eram assinados, que eram feitos diante da sinagoga. Não participar da sinagoga era ser excluído da sociedade. Era pior do que não ter green card, meu amigo. Era ser morador ilegal na cidade. Era difícil não ser da sinagoga. A expulsão que eles cometiam e aquilo que causava na vida deles era tremendo. Então, eles tinham medo, por isso que eles falaram, não sabemos não. Seus pais disseram isso, versículo 22, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram, tem idade,
perguntai-lhe a ele mesmo. Pela segunda vez, então, chamaram homens que era cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E aqui vem a resposta do cego. Eu queria começar a terminar o nosso período exatamente a partir dessa pergunta. Ele fala assim: olha, se ele é pecador, se ele é profeta, se ele veio do Ceará, se ele saiu do Brasil, se ele é americano, se ele é judeu, se ele é japonês, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Olha, é como se alguém dissesse assim: eu ainda não consegui compreender toda a majestade de Jesus. Eu sou crente desde a minha adolescência, que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus, mas desde a minha adolescência eu sou crente. Me desviei por um tempo, voltei para o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sou pastor. Já fiz muito curso e estudo teológico, mas eu ainda não terminei de entender e aprender quem Jesus é. Porque cada vez que eu aprendo alguma coisinha, eu percebo que Ele ainda é mais maravilhoso. Então, se Ele é o Senhor absoluto sobre o todo o universo, eu ainda não consegui alcançar isso com a minha mente, eu creio pela minha fé. Mas de uma coisa eu sei, que eu era cego, mas hoje eu vejo. Que eu tinha nascido sem visão para essa vida, mas Ele acertou a minha visão, Ele recuperou a minha visão. Que te fez Ele, como te abriu os olhos? Ele responde: olha, eu já disse para vocês, por que vocês querem tornar de ouvir? Vocês querem virar discípulo deles também. Que insistência é essa em tentar diminuir o poder da mão de Deus para fazer as coisas? Que insistência é essa em tentar dissecar que Deus é poderoso para realmente fazer aquilo que Ele te promete? Eu sei que tem irmãos que estão me ouvindo nessa noite, que já receberam de Deus milagres extraordinários, mas ainda continuam se perguntando: Senhor, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai impedir que isso não aconteça na minha família se eu tomar o passo que eu preciso? Com medo da sinagoga, com medo das autoridades, para cumprir a promessa e a palavra de Deus, para cumprir a chamada do Senhor para a sua casa e para a sua família. O cego falou assim: olha, não me interessa, o que interessa é o que Ele é capaz de fazer. E se Ele é capaz de curar a vista de um cego, como é que esse homem pode ser mau? Como é que o plano dele para a minha vida é ruim? E aí se levanta aquela palavra que Jó entregou, que Deus entregou na mão de Jó. Jó, escuta, fala um negócio para mim, meu filho, me fala. Quem foi que me deu primeiro para que eu lhe devesse algo? Fala para mim, Jó. Quem é que eu estou devendo? Eu estou devendo alguém aí? Que coragem é essa de chegar na praça, né? E dizer: estou devendo alguém aí. E ninguém fala: não, o senhor não está devendo nada aqui. O senhor tem que ser muito íntegro, não tem? Certa vez eu vi durante uma colação de grau lá na Flórida, uma jovenzinha de 17 anos de idade, tinha acabado de terminar o high school, subiu e falou assim: parabéns, formandos, high school. Vocês estão aqui por mérito próprio, vocês não têm que dever nada a ninguém. Eu falei assim: que menininha insolente, né? Quem é que cuidou de você, minha filha, quando você não tinha condição de andar? Quem é que colocou papinha na sua boca? Quem é que te ajudou a dar os primeiros passos? Quem te vestiu pelos primeiros 4 anos da sua vida, pelo menos? Quem te levava para a escola todos os dias? Quem garantia que havia pão na sua mesa? Ah, eu tive um péssimo pai e uma péssima mãe. Mas alguém garantiu que havia pão na sua mesa. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque senão você não estava aqui. Mas agora, no auge dos seus 17 anos de idade, ela cometeu um equívoco, porque eu entendo, porque a adolescência, a juventude tem dessas coisas, de dizer que estava naquela posição sem agradecer ninguém. Jó teve uma pergunta, ressoando desde o céu, falando para ele assim: Jó, quem deu para mim? Quem me deu algo para que eu tivesse que retribuir ele alguma coisa? Estou devendo você, Jó? Fala para mim, quanto que é? Eu assino o cheque agora, Jó, fala aí para mim. Quanto que eu estou te devendo?
É por isso que um homem cego não conseguia olhar, que agora ele tinha condições de enxergar, e falar assim, como é que um homem desse pode querer mal a meu respeito? Como é que um homem desse me recuperou a visão simplesmente para acabar com a minha vida? E é por isso que ele faz essa pergunta, é claro, bastante sarcástica àqueles homens. Vocês querem virar discípulo dele também? Porque a perseguição, muitas das vezes, que o nosso próprio coração causa contra a proposta de Deus na nossa vida, é como se Deus quisesse o nosso mal. Senhor, por que o Senhor está me pedindo para fazer isso? Para deixar isso? Ou para andar dessa forma? Ou para tomar esse passo? O Senhor não está vendo que isso vai me prejudicar? Como é que você sabe que vai te prejudicar? Se você não tomar o passo que Deus está te chamando a fazer. Então injuriaram ele. Seja você discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Moisés representa a lei. E ele fala assim, olha, nós bem sabemos o que falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. É interessante, né? Eles esqueceram da história de Moisés, né? Olha, nós sabemos quem Moisés é. Quem é Moisés? O assassino? O assassino do egípcio, é esse que Moisés está falando? Ou então o pastor das ovelhas do sogro dele, é esse Moisés que você está falando? Aquele que apacentava a ovelha de trás do deserto, do sogro dele, é esse Moisés que você está falando? O que fugiu, o Moisés que fugiu. É desse que você está falando. Não, estou falando do Moisés, o grande estadista. Esse aí foi o Moisés que Deus chamou para ser. Esse aí não é Moisés, na sua capacidade de fazer alguma coisa. Esse é o Moisés que Deus estipulou. Esse é o Moisés que Deus tirou da cegueira e deu visão a ele para poder caminhar no deserto com o povo. Esse é o Moisés que Deus levantou como líder. Não o Moisés que por si próprio chegou nesses lugares. Nós exaltamos, às vezes, as coisas que foi Deus que estabeleceu, como se fosse a nossa capacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos. E aí a gente aponta o plano de Deus, que tantas vezes parece maluco na nossa frente, e fala assim, não, isso aqui eu não vou fazer não. Não, isso aqui é muito doido, isso aqui eu não posso fazer um negócio desse. Eu vou me prejudicar se eu fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer. E aí eles respondem, né? O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e ainda assim me abriu os olhos. Nisso está a maravilha, que você não consegue compreender a obra dele de maneira completa, mas hoje há um convite do céu para você dar um passo ainda mais para frente, na experiência da sua fé com esse homem. Aí que está a maravilha. Que aquilo tudo que você já viu é só um convite para você andar ainda mais para frente. Por quê? Porque até pouco tempo atrás nem ver você via. Nem enxergar você enxergava. Nem sentia a presença de Deus no seu coração você sentia. Nem ser cheio de Deus você era. Então, o convite agora é o próximo passo. O homem ainda continua dizendo assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, esse faz a sua vontade. Desde o princípio do mundo, olha o testemunho do homem para aqueles fariseus, que eram estudiosos. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles ficaram tão enfurecidos e falaram assim, você é nascido todo o pecado e vem ensinar para a gente? E expulsaram-lhe dali. Tantas vezes, irmãos, como na semana passada nós falamos, nós expulsamos o Senhor da nossa vida por querer não ouvir a voz do Espírito de Deus no nosso coração, mostrando as maravilhas que Ele já fez. A gente, não, eu entendo isso aí, agora eu venho querer com esse sentimentalismo, agora querer mudar as minhas posições convictas a respeito do que eu tenho que pensar e do que eu tenho que agir. Não, você não tem que mudar, você tem que render elas. Tem que pegar elas e falar assim, olha, todo o meu estudo, todo o meu conhecimento, todo o meu farisaísmo, sou hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, toda a minha história, eu raso e considero como esterco, mediante as revelações da glória do Cristo.
mediante aquilo que Ele me mostrou e o que Ele me chamou para ser, mediante a chamada extraordinária, de uma fé extraordinária, de um caminho extraordinário, de um coração cheio da presença dEle de maneira extraordinária, para viver coisas extraordinárias, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Diz que logo depois que isso aconteceu, Jesus ouviu que o homem foi expulso. Ficou sabendo. Jesus fica sabendo, viu? Jesus, de algum jeito, ele fica sabendo. A gente acha, né, que ele passou uma vez só, ele fica sabendo, né? E aí, quando ele ficou sabendo, ele foi falar com o homem. Jesus ouviu que tinham expulsado e encontrou-lhe, encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Olha que interessante isso. Da primeira vez, Jesus viu o homem. Mas dessa vez agora, ele encontrou com o homem. E sabe qual que é a diferença? É que quando ele passou e viu, só Jesus podia ver. Mas quando ele encontrou, um ou outro podia reconhecer. Agora mudou. Antes era um relacionamento de uma via só. Mas agora ele abriu a porta para ter um relacionamento de duas vias. E Jesus não chega com small talk com ele, né? Falando com ele, escuta, e aí, rapaz, como é que tá? Jesus perguntou para ele, já disse, crês tu no Filho de Deus? Você crê que Deus enviou um filho? E aí ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Sabe que coisa maravilhosa é essa? Eu falo assim, parabéns, a sua visão alcançou enxergar aquilo que há de melhor. E além disso, você está ouvindo ele agora também. Apesar de que a primeira coisa que aconteceu com ele foi ouvir, mas a apresentação agora vem com as vistas. Nós estamos terminando, o último versículo termina assim. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E Jesus lhe disse, eu vim para este mundo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. É uma dura palavra, os fariseus ficam enfurecidos com isso. Também nós somos cegos. Jesus fala assim, se vocês fossem cegos não teriam pecado. Mas quando vocês dizem que vocês estão vendo, é por isso que o vosso pecado permanece. E eu termino por aqui. A oportunidade que Jesus nos dá hoje é de sair dessa pretensão nossa, de que entendemos tudo que acontece à nossa volta. Tem muita gente passando na nossa vida e contando história ao nosso respeito. Ele passa, ele conta, olha, fulano de tal aí, meu amigo, a situação dele é muito difícil. Não, esse fulano, rapaz, olha, essa família, meu amigo, isso aí é um caso extremo, complicado, muito antigo. Não, rapaz, ó, esse negócio aí desse irmão e dessa irmã, isso é uma questão que, olha, quando a pessoa fala assim, só Deus, é porque não é que ela acredita que é só Deus. É que ela acredita que Deus já desistiu. Mas o meu convite para você, a partir de agora, que nós estamos terminando nosso culto, Clara, me ajuda. É de que a primeira coisa que você pode ter certeza nessa noite é que Jesus, quando ele estava passando aqui, ele viu você. Ele viu sua casa, ele viu sua família, ele viu sua condição. E pode até ser inconveniente, muita coisa que está passando na sua cabeça, mas esse é um lambuzar de lodo de Jesus em você. Eu não sei se você já foi sujo na cara. Você já ficou sujo na cara? Parece que é o corpo todo que está sujo, não é? Você pega a sujeira na cara, pega barro na cara, parece que você está com o corpo inteiro sujo. Mas é só o rosto, só uma coisinha no rosto. Mas na cara está evidente. E o primeiro convite que eu quero fazer para você nessa noite, quando nós formos orar, é se você crê na primeira parte de que Jesus te expôs hoje, eu quero te convidar ao tanque de Siloé, aqui no altar, para lavar seus olhos. Esse é o primeiro convite. O segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite é: Jesus precisa terminar essa obra.
Nós precisamos de resolver esse escrutínio que você faz com a sua alma. Às vezes não é nem externo, às vezes é em você mesmo. É um escrutínio que você faz. Não, espera aí, veja bem, a coisa tem que ser uma coisa aqui organizada. Não é organizado, não. Até se organizar vai ser uma bagunça. Até se organizar vai parecer que as coisas vão ficar do avesso, mas no fim, calma. Vai ter um encontro aí sendo preparado, maravilhoso para você e para mim. Quando ele veio para aqui a primeira vez, ele nos viu. Mas agora a palavra diz que assim como ele é, nós o veremos. Ele já não conseguiu nos enxergar como nós somos. Mas um dia vai chegar que assim como ele é, nós o veremos. Paulo termina uma das suas cartas chamando os crentes a uma perfeição, a um caminho de conduta ilibada, um caminho de conduta irrepreensível. Mas ele termina a mesma carta dizendo, não que eu tenha conseguido alcançar a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, resolvendo os BO para não ficar para trás. Eu sigo adiante para o prêmio da minha vocação em Cristo Jesus. Sabe qual era o prêmio de Paulo na sua vocação em Cristo Jesus? Alcançar o céu. Ver Jesus face a face. Entrar no trono da glória de Deus. Ser fiel e ser crente. Para a glória do nome de Jesus. Hoje é o dia do nosso amigo para sempre. E eu esperava que eu pudesse estar pregando essa mensagem para muitas pessoas pela primeira vez. É minha expectativa para o próximo mês, que você me ajude com isso. Para que nós possamos trazer muitas pessoas para ouvir essa mensagem pela primeira vez. Mas dessa mesma forma eu estou feliz tanto quanto, porque a palavra que Deus nos entregou nessa noite é mais uma vez para a renovação da nossa fé e para crer nas etapas que o Senhor nos deu à frente da nossa vida. Fique de pé, por gentileza. Se você foi chamado por Deus nessa noite para lavar seus olhos e voltar a enxergar alguma coisa que você não tinha visto, vem à frente, eu quero orar por você. Se você está esperando com ânsia, com ansiedade, com vontade, por esses encontros onde o seu escrutínio da sua mente vai ser derribado de uma vez por todas, eu também quero que você venha à frente, para que nós possamos sentir a presença de Deus e ter confirmação no nosso coração que isso é uma realidade da nossa vida. Se você vier à frente, dobre os seus joelhos, por gentileza, eu quero orar por você. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar, aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Virá de novo? Aleluia. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença para sempre estar, aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Oh Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, ó Pai. Agradecidos, ó Senhor, pelo poder que há, Senhor, na mensagem do Teu Evangelho, Senhor. Aqui estão os meus irmãos, os meus amigos, ó Senhor, Pai, a quem o Senhor tem trazido aqui, Senhor, Pai, para um encontro especial contigo, Senhor. Alguns trazem, ó Senhor, Pai, o seu rosto untado de lodo, Senhor, para serem limpos, ó Senhor, Pai, no tanque de Siloé, Senhor, no tanque das águas vivas, ó Senhor, Pai, que fazem com que o homem, Senhor, Pai, enxergue, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor, Pai. Senhor, Pai, alguns dos meus irmãos estão aqui à frente, Senhor, Pai, pedindo para que o Senhor os ajude na sua mente, Senhor, no escrutínio do seu coração, Senhor, Pai, para que alcancem, ó Deus, a revelação completa da Tua pessoa, para a Tua obra, Senhor, Pai, para crescerem, Senhor, Pai, no trabalho da Tua casa, Senhor.
Senhor Pai, conforme a fé que os meus irmãos, ó Senhor, apresentam aqui na frente, Senhor, segundo a pregação da Tua palavra, Senhor Pai, o chamamento, Senhor, que há através, ó Senhor, daquilo que o Senhor nos distribuiu hoje, Pai. Como um pai que distribui um pedaço de pão para cada um comer um pedacinho, Senhor. Como um pai que abre, Senhor, um pão e entrega, Senhor Pai, na mão de um, Senhor. Aqui está o Teu pedaço e a Tua porção. Aleluia, queira manassura guinebaná. Aqui está o Teu pedaço e a Tua porção. Era manassura guinebaná. Aqui está o Teu pedaço e a Tua porção. E aqui está o Teu pedaço e a Tua porção, em nome de Jesus. E a porção da Tua igreja, Senhor Pai, que o Senhor distribui como maná do céu, Senhor. A porção da Tua igreja, Pai, que o Senhor distribui, Senhor Pai, de uma forma, Senhor, igual, Senhor, abençoada na Tua presença, Pai. Confirma essa palavra, Senhor. Confirma essa visão, Senhor Pai. E que os Teus filhos possam de receber de Ti, Senhor, graça, amor, vitória, para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em Tua presença para sempre estar, aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em Tua presença para sempre estar, aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor. Com graça, Pai, com unção, Senhor, com poder, ó Deus. Abençoa, Senhor, Pai, o tempo que nós vamos passar agora de comunhão, Senhor. A comida, Senhor, Pai, que nós vamos partir, Senhor. Senhor, Pai, multiplica na vida, Senhor, da viúva, Senhor, do missionário, daqueles que não tiveram nada que comer nessa noite. Oh, Senhor, Pai, mas multiplica o pão do céu também na vida destes, ó Senhor. O pão que anima, o pão que levanta, Senhor, o pão que muda, para a glória do Teu nome. Pai, visita os nossos irmãos enfermos que não puderam vir nessa noite, ó Deus. A irmã Ranúzia, os seus filhos, ó Senhor, Pai. Senhor, Pai, a mais, Senhor, Pai, a Olívia, Senhor, abençoa também, Senhor, guardando as Tuas filhas, ó Pai. Os nossos demais irmãos, ó Pai, que não puderam vir também, Senhor, no trabalho, Senhor. Senhor, Pai, nos estudos, ó Senhor, Pai, o Alexandre, Senhor, a Jess, ó Pai, os meninos, ó Senhor, Pai, cobre com Teu sangue, Senhor, a Tua casa, Senhor, levanta-nos, levanta-nos para fazer um trabalho extraordinário nessa cidade, Senhor. Levanta-nos para untar, Senhor, a vista dos cegos, ó Senhor. Oh, Senhor, Pai, dar água limpa para que eles possam lavar e enxergar. Ah, Senhor, o Senhor sabe o anseio da minha alma, Senhor. De batizar nessa cidade as centenas, ó Senhor, Pai, aos milhares, ó Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que o Teu nome seja grande na terra, Senhor. Oh, Pai, Senhor, concede o sonho da Tua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. E nos ajuda, Senhor, a sermos ministros do Seu evangelho de verdade. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estende as suas mãos para cá.